Uma data que não pode passar em branco para o mercado de trabalho. Neste dia 18 será lembrado o Dia do Estagiário, tão importante para a qualificação, para o difícil, para o concorrido mercado de trabalho. Aliás, temos uma grande novidade importante para estagiários negros. Vamos até Brasília, você confere a informação. Existe um número limitado de ampliar a entrada de negros no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Com a iniciativa, 3 em cada 10 vagas de estágio em toda a administração pública federal deverão ser destinadas a jovens negros. De acordo com Temer, a medida faz parte de um dos principais pilares do governo, a responsabilidade social. Eu pedi a todos que assinassem esse documento que eu considero, e acho que todos nós consideramos, um documento histórico de inclusão social, porque nós estamos dando mais oportunidades para segmento da população que enfrenta, vamos ser muito claros, enfrenta conhecido histórico de exclusão, que é vítima, naturalmente, das mais diferentes formas. O ministro dos Direitos Humanos afirmou que a mudança será aplicada na administração pública, autarquias, fundações públicas e sociedades de economia mista controladas pela União e vai valer para a contratação de estagiários e jovens aprendizes. Gustavo Rocha destacou que o decreto vai além do que determina a lei de cotas em concursos públicos. Todos nós sabemos que existe a lei de cotas, que fixa 20% nos concursos públicos. Vossa Excelência foi além e fixou em 30% essa cota, indo além do que dispõe a legislação federal a respeito dos concursos públicos. O programa Jovem Aprendiz foi lançado pelo governo federal a partir da Lei de Aprendizagem. Segundo o ministro do Trabalho, só em 2018 foram mais de 35 mil novos postos de trabalho para os jovens aprendizes. Para o ministro, a reserva de 30% das vagas para negros vai combater o trabalho ilegal e reduzir a violência contra essa população. Essa medida, tenho certeza, vai viabilizar oportunidades para afastar jovens do mercado do trabalho ilegal. E mais que isso, vai caminhar no sentido positivo de impulsionar a inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho. Destaco ainda que este decreto se instrumentalizará como redutor da violência contra a população negra. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso, aderindo à política de reserva de vagas para negros. Para o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o decreto é uma ação histórica. Esta ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de princípio de primeiro emprego. Ele representa a construção de uma democracia com justiça social. O estagiário Marcos comemorou a medida. Para ele, a iniciativa deve incentivar mais estudantes a ingressarem no mercado de trabalho. Precisamos democratizar, precisamos ainda dar oportunidade àqueles que ainda não são ouvidos. E eu acredito que isso vai levar as pessoas a sonhar mais alto, a conquistar seus objetivos. Neste dia 18, então, será lembrado o Dia do Estagiário. Mais uma medida importante agora valorizando a raça negra, estagiários negros para a preparação para o mercado de trabalho. Agora, a lei do estagiário, na prática, está sendo cumprida no Brasil. É preciso levar informação à população. Confira. Existe um número limitado de contratações que uma empresa possa fazer colocando estagiários? Sim, Greta, existe um número limitado se essa contratação for de estudantes de ensino médio. Ok. A lei ela não se aplica para estudantes de cursos de graduação, ou seja, os universitários, e também cursos técnicos. Ok. É importante que a empresa, então, ao contratar um estagiário de ensino médio, fique atenta a essa questão da lei, porque a contratação de ensino médio ela é atrelada a um percentual do número de funcionários que ela tem hoje. Muito bem. E de
benefícios. Por exemplo, quais são os benefícios que são obrigatórios as empresas fornecerem aos estagiários pela lei? Muito bem. Os benefícios garantidos para o estagiário hoje, primeiro, Bolsa Auxílio, auxílio transporte, e aí eu vou abrir um parênteses em auxílio transporte, porque o auxílio transporte ele não necessariamente precisa ser o vale transporte. A empresa pode oferecer um fretado, o pagamento pode ser em dinheiro, pode ser um reembolso combustível ou outro acordo que foi feito entre as partes. Um outro benefício também é o recesso remunerado. O estagiário, após completar 12 meses de contrato, ele tem direito a 30 dias de recesso. E aquele período que ele ficou em recesso, ele recebe a Bolsa Auxílio. Normalmente? Normalmente. Okay. Porém, a empresa ela não tem a obrigação de pagar o transporte, porque ele está em casa. Mas a Bolsa Auxílio, sim. Ok. Um outro benefício bastante interessante é que, comprovadamente, durante os períodos de provas nas universidades, a carga horária deve ser reduzida, porque a lei sempre vai proteger o estagiário em seu momento estudantil. Então, empresas fiquem atentas a isso também, ok? Exato. Muito bem. Agora, uma situação bastante inusitada. Por exemplo, como lidar, tanto pelo lado da empresa quanto do estagiário, no caso das estagiárias, no caso de uma gravidez, por exemplo? Perfeito. É uma situação que preocupa bastante as estagiárias nessa situação, especialmente as empresas, por não saber como lidar com essa situação. As empresas que se preocupam com a questão social, de como vai fazer e amparar essa estagiária, e a estagiária que às vezes, por estar na condição de estagiária, fica apavorada, não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E como lidar? Então, a empresa, ela, na lei, vamos voltar então pela questão da lei, a lei ela não diz nada em relação a estagiárias nessa situação. Então, o que a gente recomenda? A estagiária ela pode permanecer como estagiária durante o período de gestação, e depois ela pode ser desligada pela empresa, ou seja, quando ela entrar no período de afastamento, e quando ela retornar 4 ou 5 meses após, a empresa pode recontratar novamente na condição de estagiária. Então, se ela ainda estiver dentro do contrato apta a voltar para a empresa pode decidir por recontratar? Pode decidir. Ok. Importante lembrar que o estágio ele tem um limite, 2 anos no máximo. Então, se estiver dentro desse período, ok. Ela vai curtir o bebê, a gravidez, ainda fazendo estágio, e quando retornar, ela pode ser novamente contratada como estagiária. O fato é que durante o período de afastamento, a empresa não tem obrigação de ter custos com essa estagiária. Ok, é o que eu ia te perguntar. E olhando para um lado da empresa, se a empresa decidir por desligá-la, não cabe nenhuma ação judicial, como numa lei CLT, por exemplo. Perfeito, não cabe nenhuma ação judicial, até porque o estágio ele não gera nenhum vínculo empregatício. Muito bem, esse é Rafael Pinheiro, especialista em recursos humanos, no dia do estagiário, portanto, comentando exatamente o momento para as pessoas estagiárias e a lei, se a lei, efetivamente a lei está sendo cumprida. Aliás, aproveitando o gancho do dia do estagiário, estou recebendo aqui, atenção, até segunda-feira, inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de ensino médio na Justiça Federal de São Paulo. As vagas serão preenchidas para capital, interior, litoral, destinadas a alunos com idade mínima de 16 anos que estiverem cursando o 2º ano do ensino médio. Vagas em Marília podem atender alunos dos cursos de administração, contabilidade, secretariado, informática, técnico em manutenção, suporte em informática, técnico em serviços jurídicos e técnico jurídico. Interessados devem se inscrever no portal da empresa Capacitação, Inserção e Desenvolvimento CID, www.cidrh.org.br. A jornada de estágio será de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o valor do Bolsa Auxílio, ou seja, da Bolsa Auxílio, será de R$ 502 mais o auxílio transporte. Informação importante, portanto, aproveitando o gancho do dia do estagiário desse 18 de agosto.
Uma realidade preocupante. 64 milhões de brasileiros estão endividados. A maior parte no cartão de crédito e cheque especial. É preciso buscar um planejamento para renegociar essa dívida. Há 2 anos, a Isabel ficou desempregada e viu as dívidas acumularem. Parcelas do carro, seguro, cartão de crédito. Para apagar esse incêndio, ela pegou um empréstimo que oferecia juros menores do que já estava pagando. Foi o que a gente fez para trocar uma dívida, sei lá, 9%. 10%, a gente trocou por uma dívida bem menor, em média 3%, né? O modo crise no mercado de trabalho estimulou o brasileiro a fazer uma dívida para pagar outra. Pode ser um bom negócio, mas se mal planejado, pode aumentar o aperto financeiro. Um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que quase metade das pessoas que usam o cheque especial precisou da linha, uma das mais caras do mercado, todos os meses no último ano. É importante a população ter também em mente que crédito é uma coisa eventual. Cheque especial você só deveria usar emergencialmente por 2 ou 3 dias no final do mês se você tiver algum imprevisto. Recorrentemente é tiro no pé. Os brasileiros têm contraído mais empréstimos. O endividamento das famílias, sem considerar o financiamento da casa própria, voltou a crescer este ano. Quase 1/4 da renda acumulada em 12 meses está comprometida com empréstimos. Muitas vezes os empréstimos também servem para cobrir o orçamento das famílias, pagar aquelas contas do dia a dia, o que acaba gerando uma bola de neve. A pessoa tem que ter uma consciência muito forte das suas próprias restrições orçamentárias. Então ela vai ficar muito desequilibrada financeiramente, pode entrar nessa bola de neve e ter que ficar pagando juros muito altos nas dívidas. Então o ideal é você ter uma poupança precaucional, que se acontecer alguma coisa errada na sua vida, se perder emprego ou se tiver alguém doente na família, você ter essa reserva para utilizar. Mas já que a pessoa não tem, a estratégia é tentar achar dívidas mais baratas. Planejamento é essa palavra-chave. E atenção, até dia 24 de agosto, inscrições abertas para a 6ª etapa da caminhada Unimed. 6ª etapa da caminhada de bem com a vida. Até dia 24, você pode fazer a inscrição na Avenida das Esmeraldas 379 e aqui também no Canal 4, Bloco 11 da Unimar. Doe 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, e colabore com as entidades assistenciais. Atenção, os primeiros 2.200 inscritos vão ganhar também essa camiseta aqui, ó, camiseta exclusiva do evento. Então, os primeiros 2.200 inscritos. Doar 1 quilo de alimento não perecível para você colaborar com as entidades assistenciais. Até dia 24, a caminhada, portanto, será dia 26. É um evento que realmente tem crescido a cada etapa. Bem, a lei foi sancionada, agora tem que se colocar a medida em prática, a proteção de dados pessoais com a informatização do país. A internet já faz parte da vida da maioria dos brasileiros. Quase 65% têm acesso à rede. São 116 milhões de pessoas conectadas. E cada vez que baixamos um aplicativo no celular ou compramos um produto pela internet, muitos dados pessoais são coletados. Para garantir a proteção do usuário e a transparência no uso destas informações, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Diz respeito à cidadania, como salientaram os oradores, e diz respeito, por outro lado, à transparência, que são 2 vetores fundamentais da nossa Constituição. Com a nova lei, empresas e Estado devem ter consentimento do cidadão para coletar e usar dados como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. A lei também determina que sejam oferecidos ao usuário opção para visualizar, corrigir e excluir dados. As empresas que desrespeitarem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento no ano anterior, ou até o limite de R$50 milhões por infração. Essa lei, ela confere segurança jurídica, segura continuidade a modelos de negócios
que respeitam essa privacidade desse cidadão que usufrui da internet. Ela também deixa o ambiente normativo adequado para uma economia baseada cada vez mais em dados de inovação. Todos os serviços que nós temos na internet que aparentemente não são pagos, são na verdade variações do velha estratégia de marketing que é usada na TV aberta, que é usada no rádio, quer dizer, alguém paga para ter a nossa atenção, para ter nossos olhos e eventualmente também para que a gente consuma o que o sujeito produz. Mas essa regra do jogo tem que ficar clara, tem que ser transparente e tem que principalmente colocar limites e costurar essa coxa de retalhos que era o conjunto de pequenas ações aqui e ali para resolver o problema da privacidade. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.